Você nasceu em um mundo que te ensinou uma mentira sobre dinheiro. Uma mentira tão profunda que ela vive no seu corpo, não apenas na sua mente. Disseram pra você que dinheiro é difícil, que você precisa sofrer para ganhar, que pessoas boas não deveriam querer muito, que há algo errado em desejar riqueza. E a mentira mais venenosa de todas, que você não merece. Florence Scovel Shinn passou décadas desenterrando essa mentira da psique humana e descobriu algo revolucionário. O medo de não merecer não é um obstáculo para a riqueza, é o portal. Quando você aprende a trabalhar com esse medo, ao invés de contra ele, você desbloqueia um fluxo de abundância que estava esperando por você o tempo todo. Deixe eu te contar sobre Roberto. Ele era contador, ganhava bem, mas vivia com um nó constante no estômago quando se tratava de dinheiro. Não importava quanto ele ganhasse, nunca era suficiente. Ele economizava obsessivamente, checava a conta bancária 5 vezes por dia, sentia culpa toda vez que gastava em algo para si mesmo. Ele tinha uma voz interior constante dizendo: "Você não deveria estar fazendo isso. Você não merece isso. Isso vai acabar. Você vai perder tudo." Essa voz era tão familiar que ele achava que era parte de quem ele era. Um dia, depois de receber um bônus substancial no trabalho, ao invés de sentir alegria, Roberto teve um ataque de pânico. Ele literalmente adoeceu. Foi ao médico, fez todos os exames. Nada físico estava errado. O médico sugeriu que talvez fosse ansiedade relacionada ao dinheiro. Roberto achou ridículo. Como a ansiedade sobre ter mais dinheiro poderia fazer sentido? Mas ele estava tão desesperado que procurou um terapeuta. E o terapeuta lhe disse algo que mudou tudo. Você tem medo de merecer. Você se sente mais seguro na escassez do que na abundância. Porque escassez confirma a história que você tem sobre si mesmo. Roberto começou a trabalhar com essa revelação. Ele começou a examinar de onde vinha esse sentimento de não merecer. Descobriu que vinha da infância, de pais que sempre diziam: "Não somos ricos, não podemos ter isso. Isso é para outras pessoas." Descobriu que vinha de mensagens religiosas sobre pobreza ser virtuosa. Descobriu que vinha de comparações constantes com outros, que pareciam mais dignos. E então, ele fez algo corajoso. Ele começou a dizer em voz alta, todos os dias, olhando no espelho: "Eu mereço riqueza. Eu mereço abundância. Eu mereço receber." No começo parecia absurdo. Parecia mentira. Seu corpo se contraía. Mas ele continuou. E algo extraordinário começou a acontecer. Oportunidades começaram a aparecer. Um cliente antigo o procurou com um projeto grande. Um investimento que ele tinha esquecido começou a render inesperadamente. Ele recebeu uma proposta de sociedade em um negócio lucrativo. Em 6 meses, sua renda tinha triplicado. Mas o mais importante, pela primeira vez na vida, ele podia receber sem culpa, gastar sem medo e dormir em paz. E tem Luciana. Ela era terapeuta holística, apaixonada pelo trabalho, mas quebrada. Ela cobrava muito abaixo do mercado, sempre dava descontos, frequentemente atendia de graça. Ela dizia para si mesma que era porque queria ajudar as pessoas, que dinheiro não era importante, que o trabalho espiritual não deveria ser sobre lucro. Mas a verdade era outra. Ela tinha terror profundo de cobrar o que valia. Medo de que as pessoas a rejeitassem. Medo de que a chamassem de gananciosa. Medo de que descobrissem que ela não era tão boa quanto fingia ser. Então, ela se mantinha pequena, pobre, segura, até que um dia ela não conseguiu pagar o aluguel. Ela estava literalmente prestes a ser despejada. E naquele momento de crise total, algo dentro dela quebrou. Ela percebeu que sua pobreza não estava ajudando ninguém, que ela não podia servir do lugar de escassez, que fingir que dinheiro não importava era, na verdade, desrespeitar a própria energia que ela colocava no trabalho. Ela tomou uma decisão radical. Ela triplicou seus preços da noite para o dia. Não aos poucos, não testando. Ela simplesmente anunciou novos valores. E aqui está o milagre. Ela perdeu alguns clientes que só queriam barato, mas ganhou clientes novos que valorizavam profundamente o trabalho. E esses clientes pagavam adiantado, traziam referências
e respeitavam seu tempo. Em 3 meses, ela não só pagou todas as dívidas como começou a poupar, mas o mais profundo foi interno. Ela percebeu que o ato de cobrar o que merecia era um ato de amor próprio, que valorizar seu trabalho financeiramente era honrar o dom que ela tinha, que receber abundantemente não a tornava menos espiritual, a tornava mais eficaz. E deixe eu te contar sobre Fernando. Ele tinha construído um negócio de sucesso, era milionário no papel, mas secretamente se sentia uma fraude. Ele tinha síndrome do impostor severa. Cada vez que fechava um contrato grande, ele pensava: quando eles vão descobrir que eu não sei o que estou fazendo? Quando vão perceber que eu tive sorte? Ele trabalhava 16 horas por dia, não por ambição, mas por medo. Medo de que se parasse, tudo desmoronaria e revelaria que ele nunca mereceu aquilo tudo. Esse medo se manifestava de formas estranhas. Ele sabotava negócios no último minuto. Ele brigava com parceiros sem motivo. Ele fazia investimentos terríveis que perdiam dinheiro. Era como se, inconscientemente, ele estivesse tentando provar que realmente não merecia o sucesso. Até que ele teve um colapso, burnout completo. Ele foi forçado a parar. E nessa parada forçada em terapia, ele finalmente encarou a verdade. Ele tinha um programa interno que dizia que ele era indigno, que ele tinha conseguido tudo por engano, que ele não era suficiente. E esse programa estava literalmente destruindo o que ele tinha construído. O terapeuta lhe deu um exercício que mudou tudo. Todo dia ele tinha que escrever uma lista de evidências de que ele merecia o que tinha. Evidências reais, decisões inteligentes que tomou, riscos corajosos que assumiu, valor que criou para clientes, pessoas que ajudou. No começo ele mal conseguia escrever 3 coisas, mas conforme continuava, a lista crescia e algo começou a mudar na sua psique. Ele começou a ver que não foi sorte, foi trabalho, foi visão, foi coragem. Ele começou a sentir que talvez, só talvez, ele realmente merecesse. E quando ele voltou ao trabalho com essa nova perspectiva, tudo mudou. Ele parou de sabotar. Ele começou a fazer escolhas estratégicas melhores. Ele delegou, contratou pessoas certas e o negócio explodiu. Mas dessa vez, ele podia aproveitar. Ele podia receber sem culpa. Ele podia celebrar sem medo de que fosse tirado dele. Essas 3 histórias revelam a mesma verdade fundamental que Florence descobriu. O dinheiro não flui para você baseado no quanto você trabalha, no quanto você é inteligente ou no quanto você conhece. Dinheiro flui para você baseado no quanto você se permite receber. E você só se permite receber quando acredita, no fundo do seu ser, que merece. Não intelectualmente, não teoricamente, mas visceralmente, no corpo, na alma. Quando o sentimento de merecimento está ausente, você cria bloqueios invisíveis. Você repele oportunidades. Você sabota o que conquista. Você se mantém pequeno. Não porque quer, mas porque inconscientemente é onde você se sente seguro. Florence ensina que merecimento não é algo que você conquista. É algo que você reconhece. Você não precisa provar que merece. Você já merece, pelo simples fato de existir. Mas o mundo condicionou você a acreditar no oposto. Condicionou você a acreditar que precisa ser perfeito para merecer, que precisa sofrer para merecer, que precisa ser melhor que outros para merecer. E todas essas crenças são prisões que mantêm você longe da abundância, que é seu direito de nascimento. Então, como você dissolve essas prisões? Como você liberta o fluxo de dinheiro que está esperando por você? Florence nos dá um mapa preciso. Primeiro, você precisa identificar suas crenças inconscientes sobre merecimento. A maioria das pessoas não tem ideia do que realmente acredita sobre dinheiro e merecimento, porque essas crenças vivem abaixo da consciência. Então, você as traz à luz através de um exercício simples. Você pega papel e caneta e completa essas frases sem pensar muito, apenas deixando o inconsciente falar. Primeira frase: pessoas ricas são. Segunda frase: dinheiro é. Terceira frase: eu não mereço riqueza porque. Quarta frase: se eu ficar rico, as pessoas vão pensar que eu. Quinta frase: ter muito dinheiro significa que eu. As respostas que vêm
revelam os programas ocultos. E você pode se surpreender com o que descobre. Roberto descobriu que acreditava que pessoas ricas são egoístas. Então, subconscientemente, ele não queria ser rico porque não queria ser egoísta. Luciana descobriu que acreditava que dinheiro corrompe espiritualidade. Então, ela mantinha a pobreza para manter a pureza. Fernando descobriu que acreditava que ele só era amado quando estava lutando. Então, ele criava a luta constante para garantir que era digno de amor. Essas crenças são invisíveis, mas governam sua realidade financeira. E elas só podem ser mudadas quando são vistas. Depois de identificar as crenças, você faz o trabalho de reprogramação. Florence não acreditava em apenas afirmações positivas vazias. Ela acreditava em comandos espirituais com autoridade. Então você não diz, eu espero ficar rico. Você declara, eu ordeno que toda resistência ao merecimento seja dissolvida agora. Você não diz, seria legal ter mais dinheiro. Você decreta, eu comando que o fluxo infinito de riqueza se abra para mim agora. Você fala como alguém que tem autoridade sobre sua própria realidade. Porque você tem. Florence ensina que você é co-criador com a inteligência divina. Você não está pedindo permissão. Você está reivindicando o que já é seu. E aqui está a parte que muitos ensinamentos espirituais erram completamente. Você não finge que o medo não existe. Você não empurra o sentimento de não merecer para debaixo do tapete. Você o abraça. Florence ensina que medo de não merecer é, na verdade, seu sistema interno, tentando protegê-lo de decepção. É uma parte de você que está com medo de se machucar. Então, ao invés de brigar com essa parte, você conversa com ela. Você literalmente fala com seu medo. Você diz, eu vejo você. Eu entendo que você está tentando me proteger. Obrigado por se importar. Mas eu não preciso mais dessa proteção. Eu estou seguro para receber. Eu estou seguro para merecer. Você pode relaxar agora. Quando você faz isso com sinceridade, algo extraordinário acontece. A resistência começa a se dissolver, porque você não está mais em guerra interna. Você está em diálogo amoroso. Florence também ensina algo radical sobre dinheiro que pouquíssimas pessoas entendem. Dinheiro é energia espiritual em forma física. Não é sujo, não é profano, não é separado de Deus. É uma das maneiras que o universo demonstra abundância. Então, quando você rejeita dinheiro, você está rejeitando uma expressão do divino. Quando você se sente culpado por ter dinheiro, você está dizendo que Deus cometeu um erro ao te abençoar. Quando você acredita que pobreza é mais espiritual que riqueza, você está distorcendo a verdade. A verdade é, o universo é abundante. Tudo nele é abundância. Galáxias infinitas, oceanos infinitos, átomos infinitos. E você é feito desse mesmo tecido de infinitude. Pobreza não é natural. Escassez não é natural. Elas são criações humanas nascidas de medo e separação. Então, aqui está o protocolo exato que Florence desenvolveu para dissolver medo de não merecer e abrir o fluxo de riqueza. Toda manhã, antes de fazer qualquer coisa, você se olha no espelho e declara: eu mereço abundância ilimitada. Eu sou digno de riqueza. Eu permito que o dinheiro flua para mim facilmente. Você diz isso olhando nos próprios olhos. No começo vai parecer falso. Seu corpo pode resistir. Você pode sentir náusea, vergonha ou querer rir nervosamente. Isso é normal. Isso é a crença antiga sendo desafiada. Continue. Faça isso por 30 dias consecutivos. Não pule nenhum dia. Esse ato simples começa a reescrever o programa no nível subconsciente. Durante o dia, toda vez que você tiver uma oportunidade de receber dinheiro, mesmo que pequena, você recebe conscientemente. Alguém oferece pagar o café? Você aceita graciosamente. Alguém te dá um elogio sobre seu trabalho? Você não minimiza, você agradece e recebe. Encontrou uma moeda na rua? Você pega e agradece ao universo. Cada ato de receber, não importa quão pequeno, treina seu sistema nervoso a estar confortável com a abundância. Florence dizia, como você faz qualquer coisa, é como você faz tudo. Se você não consegue receber uma moeda,
Como vai receber 1 milhão? Você também pratica o que Florence chamava de gastos sagrados. Toda semana você gasta dinheiro em algo que é puramente para você, que não é necessidade, que é apenas prazer. Pode ser um livro, uma massagem, uma roupa, uma sobremesa cara. Não importa o valor, importa o ato. Você está dizendo ao universo: eu sou digno de prazer, eu mereço coisas bonitas, eu posso gastar em mim sem culpa. E você faz isso conscientemente, não impulsivamente. Você escolhe algo, compra. E enquanto usa ou consome, você sente gratidão e merecimento. E tem o exercício mais poderoso de todos, a lista de evidências. Todo dia, antes de dormir, você escreve 3 evidências de que você merece riqueza. Não baseadas em fantasia, mas em realidade. Pode ser: hoje eu ajudei um cliente a resolver um problema. Hoje eu criei algo de valor. Hoje eu fui gentil com alguém. Hoje eu tomei uma decisão corajosa. Hoje eu honrei minha palavra. Cada evidência é uma prova para seu inconsciente de que você é digno. E quando você acumula essas evidências dia após dia, a crença de não merecer não tem mais onde se agarrar. Florence também ensina sobre o que ela chama de decreto da porta aberta. Quando você sente que as oportunidades financeiras estão bloqueadas, você declara: eu ordeno que toda porta fechada se abra agora. Eu decreto que caminhos inesperados de riqueza se revelem para mim. Eu comando que o dinheiro flua para mim de múltiplas fontes. E então, você solta. Você não fica obcecado tentando descobrir como vai acontecer. Você confia que a inteligência infinita sabe caminhos que você não conhece. E ela conhece. Mas ela só pode trabalhar quando você sai do caminho com sua ansiedade e controle. Agora deixe eu te mostrar o que acontece quando você aplica isso consistentemente. Na primeira semana você notará mudanças internas. Você se sentirá menos culpado ao gastar, menos ansioso ao checar a conta bancária, menos pesado quando alguém fala de dinheiro. Na segunda semana, oportunidades pequenas começam a aparecer. Alguém te paga uma dívida antiga. Você encontra dinheiro esquecido. Você recebe um reembolso inesperado. Na terceira semana, oportunidades maiores surgem. Uma proposta de trabalho, um cliente novo, um aumento, um negócio lucrativo. E na quarta semana, você percebe que sua relação com o dinheiro mudou fundamentalmente. Você não está mais em modo de sobrevivência. Você está em modo de prosperidade. Mas você precisa entender algo crucial. Isso não é sobre ficar rico rápido. Isso é sobre curar sua relação com merecimento. Porque quando você cura essa relação, dinheiro é apenas um dos sintomas. Você também atrai melhores relacionamentos porque acredita que merece ser amado. Você atrai melhor saúde porque acredita que merece se sentir bem. Você atrai melhores oportunidades em todas as áreas porque parou de se sabotar. Merecimento é a raiz. Abundância é o fruto. Florence via pessoas todos os dias que trabalhavam duro, que eram boas pessoas, que faziam tudo certo, mas que viviam na pobreza. E ela percebia que o problema não era falta de esforço, era falta de permissão interna. Era uma voz sussurrando: você não pode ter isso, você não merece isso, isso não é para você. E essa voz tinha mais poder do que qualquer ação externa. Então, ela desenvolveu métodos para silenciar essa voz, não através de repressão, mas através de transformação. Uma das técnicas mais poderosas que ela ensinou é a visualização do eu merecedor. Todo dia, por 10 minutos, você fecha os olhos e se visualiza vivendo a vida que deseja. Mas não apenas vendo as coisas. Você se vê merecendo essas coisas. Você se vê confortável na riqueza. Você se vê recebendo sem culpa. Você se vê gastando sem medo. Você se vê sendo admirado, não invejado. Você se vê dando generosamente. Você cria uma imagem interna de alguém que é digno. E quando você faz isso repetidamente, seu inconsciente começa a aceitar essa imagem como verdade. E quando o inconsciente aceita, a realidade externa começa a se reorganizar para refletir. Florence também fala sobre a importância de estar em ambientes que reforçam merecimento. Se você está constantemente ao redor de pessoas que reclamam de dinheiro, que dizem que ricos são ruins,
que glorificam a luta, você está sendo programado pela escassez. Então você deliberadamente busca estar perto de pessoas que têm uma relação saudável com o dinheiro, que prosperam sem culpa, que recebem com alegria, que falam de abundância naturalmente, não para comparar, mas para absorver, porque energia é contagiosa. E tem algo que Florence enfatiza fortemente: generosidade estratégica. Quando você está preso em escassez, o instinto é segurar tudo com força. Mas isso cria mais bloqueio. Então você pratica dar, mesmo quando parece que não tem. Você dá gorjetas generosas. Você ajuda alguém em necessidade. Você doa para causas que importam. Não esperando retorno direto, mas dizendo ao universo: eu confio que há mais de onde veio. Eu não estou operando de escassez. Eu estou operando de abundância. E o universo responde a essa declaração, sempre. Mas aqui está o que poucos entendem. Você não dá para receber. Você dá porque reconhece que você é um canal, não um reservatório. Dinheiro não deve ficar estagnado. Deve circular. Quando você retém tudo, o fluxo para. Quando você permite que circule através de você, tanto entrando quanto saindo, o fluxo aumenta. Florence usava a imagem de um rio. Um rio saudável está sempre fluindo. Água entra, água sai. Se você represar tudo, ele para de ser rio e vira lagoa. E água parada apodrece. Dinheiro é igual. Agora vamos falar sobre a resistência que vai surgir quando você começar esse trabalho. Por quê? Ela vai surgir. Sua mente vai dizer: isso é besteira. Isso não funciona, você está se iludindo. Pessoas ao seu redor podem ridicularizar. Você pode ter recaídas onde o sentimento de não merecer volta com força. Isso é normal. Não é sinal de que você está falhando. É sinal de que você está mudando algo profundo e o sistema antigo está resistindo. Florence ensina que nesses momentos você não desiste. Você reafirma. Você declara com ainda mais força: eu mereço. Eu sou digno. Eu permito o fluxo. Você trata a resistência como uma criança fazendo birra. Você não cede, mas também não briga. Você apenas mantém sua posição com amor firme. E tem momentos onde você vai receber algo bom e imediatamente vai querer sabotar, vai querer achar problema, vai querer descontar, vai sentir que é bom demais para ser verdade. Isso é seu programa de não merecimento tentando se proteger de decepção. Quando isso acontecer, você para, respira e conscientemente escolhe receber. Você diz: eu escolho aceitar essa bênção. Eu escolho acreditar que mais coisas boas estão vindo. Eu escolho permanecer aberto. Esse ato consciente de escolher receber, mesmo quando desconfortável, é o que reprograma o sistema. Florence tinha uma cliente que toda vez que recebia dinheiro extra, tinha um acidente ou adoecia e gastava tudo. Era um padrão tão consistente que não podia ser coincidência. Era autossabotagem inconsciente. Florence lhe ensinou a fazer um decreto específico. Eu ordeno que meu corpo e minha psique estejam seguros para receber abundância. Eu decreto que riqueza não traz punição. Eu comando que todo padrão de autossabotagem seja dissolvido agora. E a mulher teve que repetir isso centenas de vezes antes que o padrão finalmente quebrasse. Mas quebrou. E quando quebrou, ela conseguiu manter e expandir a riqueza que recebia. Você também precisa entender que merecimento não é arrogância. Não é achar que você é melhor que outros. É reconhecer que você tem valor inerente, assim como todo mundo tem. É saber que o universo é abundante o suficiente para todos. Não é uma competição. Você merecendo riqueza não tira riqueza de ninguém. Na verdade, quanto mais você prospera, mais você pode ajudar outros a prosperarem. Pobreza não ajuda ninguém. Você estando quebrado não alimenta nenhuma criança faminta. Você prosperando significa que você pode ser uma fonte de bênção para outro. Florence também ensina sobre gratidão como acelerador de merecimento. Toda vez que você recebe dinheiro, não importa quanto, você agradece. Não mecanicamente, mas sentindo. Você sente gratidão pelo trabalho que gerou aquele dinheiro. Gratidão pela pessoa que pagou. Gratidão pelo universo que orquestrou.
Gratidão cria mais do que agradecer. Quando você é grato pelo que tem, você sinaliza que está pronto para mais. Quando você reclama do que tem, você sinaliza que não está pronto. E tem algo profundo que Florence compartilha. Às vezes, o medo de merecer vem de culpa antiga. Culpa de algo que você fez ou não fez. Culpa de privilégios que teve. Culpa de erros passados. E essa culpa se manifesta como autopunição financeira. Você inconscientemente se mantém pobre para pagar por pecados reais ou imaginários. Se isso ressoa com você, você precisa fazer o trabalho de perdão. Perdoar a si mesmo. Perdoar outros. Perdoar o passado. Florence ensina que Deus não mantém registro de erros. O universo não está punindo você. Você está punindo você. E você pode parar a qualquer momento. Você declara: eu me perdoo completamente. Eu libero toda a culpa. Eu aceito que sou digno de recomeçar. Eu decreto que meu passado não define meu futuro financeiro. Agora deixe eu te dar o ritual mais poderoso que Florence criou para desbloquear fluxo de dinheiro. Você vai precisar de papel, caneta e um envelope. Você escreve um cheque para si mesmo. Pode ser qualquer valor. Um valor que parece impossível, mas desejável. Você preenche o cheque com todos os detalhes. Data, valor, assinatura. Mas onde normalmente vai o nome do banco, você escreve Banco do Universo. E no campo de memo você escreve Pagamento por merecimento divino. Você coloca esse cheque no envelope e guarda em algum lugar sagrado. E todo dia, quando acordar, você segura o envelope e declara: eu já recebi. Está feito. Obrigado. Você não fica checando resultados. Você vive como se já tivesse recebido. E dentro de 6 meses, algo na faixa daquele valor vai chegar de alguma forma. Pode não ser exatamente como você imaginou, mas vai chegar. Florence viu isso acontecer centenas de vezes. E aqui está o que muitos não entendem sobre manifestação de dinheiro. Não é sobre forçar, é sobre permitir. Você não faz o dinheiro vir. Você remove os bloqueios e permite que ele flua. É como destampar um cano entupido. A água sempre quis fluir, mas estava bloqueada. O dinheiro sempre quis chegar até você, mas seu sentimento de não merecer estava bloqueando. Quando você remove o bloqueio, o fluxo é natural. Florence também fala sobre a importância de honrar cada centavo. Pessoas que reclamam que não têm dinheiro geralmente tratam o dinheiro que têm com desrespeito. Deixam notas amarrotadas. Não sabem quanto tem na carteira. Não organizam as contas. Não sabem para onde vai o dinheiro. Isso sinaliza ao universo que você não está pronto para mais. Então você começa a tratar dinheiro com reverência. Você mantém notas organizadas. Você sabe exatamente quanto tem. Você paga contas com gratidão, não ressentimento. Você trata cada transação como sagrada. Porque é uma troca de energia. E energia merece respeito. Tem também a prática da celebração. Toda vez que dinheiro entra, você celebra. Não espera pela grande quantia. Você celebra os R$5. Você celebra os 50. Você celebra os 500. Porque celebração sinaliza. Mais disso, por favor. O que você celebra, você expande. O que você ignora, você contrai. Então você faz pequenas celebrações. Pode ser um agradecimento em voz alta. Pode ser uma pequena dança. Pode ser compartilhar a vitória com alguém. O gesto importa menos que a energia de reconhecimento e alegria. E Florence ensina algo revolucionário sobre precificação. Se você vende produtos ou serviços, como você precifica, revela como você se valoriza. Se você cobra muito abaixo do mercado, você está dizendo: eu não mereço ser bem pago. Se você sempre dá descontos sem serem pedidos, você está dizendo: meu trabalho não vale o preço cheio. Se você se sente culpado ao apresentar valores, você está operando de não merecimento. Então, você faz um exercício. Você decide o valor justo pelo seu trabalho, baseado em mercado, qualidade e valor que entrega. E então você adiciona 20%. Não porque você é ganancioso, mas porque você está treinando seu sistema a estar confortável pedindo mais. E você apresenta esse valor sem desculpas, sem justificativas,
sem encolher. Você declara o valor e permanece em silêncio confiante. E pessoas que valorizam qualidade vão pagar. Pessoas que querem barato não são seus clientes ideais de qualquer forma. Agora vamos falar sobre a dimensão espiritual mais profunda disso tudo. Florence ensina que o universo não opera em economia de escassez. Existe infinitude, recursos ilimitados, possibilidades infinitas. Mas a mente humana foi condicionada a ver escassez em todo lugar. Não há suficiente. Alguém tem que perder para eu ganhar. Se eu pegar mais, vai faltar para outro. Todas essas são ilusões. A verdade é, quanto mais você prospera, mais você contribui para a prosperidade coletiva. Sua riqueza não diminui o mundo, enriquece o mundo, porque você vai gastar, investir, doar, criar empregos, apoiar causas. Dinheiro em suas mãos é dinheiro circulando, e circulação é vida. Florence também fala sobre timing divino. Às vezes você faz todo o trabalho interno, dissolve crenças, declara afirmações, e parece que nada está acontecendo. Você pode sentir frustração, pode querer desistir, mas Florence ensina: confia no timing. Há uma gestação espiritual acontecendo. Sementes plantadas no invisível levam tempo para brotar no visível. Você não vê uma semente embaixo da terra e acha que nada está acontecendo. Você confia que está crescendo. É o mesmo com manifestação. Há um período de incubação. Durante esse período, você mantém a fé. Você continua as práticas. Você não desiste 3 metros antes do ouro. E aqui está algo que vai testar você. Às vezes, logo antes da grande virada financeira, as coisas pioram temporariamente. É como a noite mais escura antes do amanhecer. Isso acontece porque velhos padrões estão se desintegrando para dar lugar aos novos. Sistemas antigos estão colapsando para que novos possam nascer. Se você está passando por isso agora, não é sinal de que você está no caminho errado. É sinal de que você está exatamente onde precisa estar. É o momento de reafirmar com ainda mais força: eu mereço, eu confio, eu permaneço aberto. Florence tinha uma frase que ela repetia constantemente: o que é seu não pode passar por você. O que é destinado a você vai chegar. Você não precisa lutar. Você não precisa competir. Você não precisa manipular. Você só precisa estar na frequência de merecimento e permanecer lá. E tudo que é seu vai encontrar você. Portas que pareciam permanentemente fechadas vão se abrir. Pessoas que podem ajudá-lo vão aparecer. Oportunidades que você nem sabia que existiam vão se revelar. Mas tudo isso requer que você segure a convicção: eu mereço isso. Então aqui está a verdade final que Florence quer que você grave no seu ser. Você não está pedindo demais. Você não está sendo ganancioso. Você não é menos espiritual por querer riqueza. Você é um ser divino tendo uma experiência humana. E parte dessa experiência inclui abundância material. Quando você se alinha com sua natureza verdadeira, riqueza flui naturalmente, não através de esforço frenético, mas através de permissão consciente. Você já é digno. Você sempre foi. Você só esqueceu. E agora você está lembrando. Você está parado em um momento de escolha. Você pode continuar operando da velha história de não merecimento. Pode continuar se sabotando. Pode continuar pequeno, seguro, pobre. Ou você pode decidir agora mesmo: acabou. Eu escolho uma nova história. Eu escolho me ver como digno. Eu escolho permitir o fluxo. Eu escolho receber tudo que o universo quer me dar. Qual história você escolhe? Florence diria: escolha agora, não amanhã. Não quando você se sentir pronto. Porque você nunca vai se sentir totalmente pronto. Você escolhe primeiro. E então o sentimento vem. Então feche os olhos agora mesmo. Coloque a mão no coração. Sinta o batimento. Esse batimento é prova de que você está vivo. E estar vivo significa que você merece prosperar. Agora declare com toda a autoridade do seu ser: eu ordeno que todo medo de não merecer seja dissolvido neste momento. Eu decreto que o fluxo infinito de riqueza se abra para mim agora. Eu comando que portas invisíveis de abundância se revelem. Eu mereço. Eu sou digno. Eu permito.
E assim é. E assim está feito. E assim já está acontecendo. O dinheiro está a caminho. A riqueza está fluindo. E você está finalmente pronto para receber. Bem-vindo à sua nova realidade de abundância merecida.